sabe quais são os métodos de anestesia e analgesia no trabalho de parto? No São Lucas 24 horas de hoje, as anestesiologistas do CAOP, doutora Larissa Sokol Rota e doutora Camila Duzanovski, explicam sobre os diferentes tipos de anestesia. Ainda nesta edição, a doutora Lorena Segovia, cardiologista pediátrica, vai falar sobre a importância do exame de ecocardiografia fetal para o diagnóstico precoce de doenças cardíacas nos bebês. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre a anestesia, que desempenha um papel fundamental nos procedimentos cirúrgicos, proporcionando conforto e segurança para os pacientes. No contexto obstétrico, ela se torna ainda mais essencial, garantindo que o parto ocorra com o mínimo de dor possível e com máxima segurança, tanto para a mãe quanto para o bebê. Hoje vamos falar sobre os métodos de anestesia e analgesia utilizados em cesáreas e partos normais, esclarecendo dúvidas e desmistificando conceitos. Para isso, recebemos duas especialistas no assunto, as médicas anestesiologistas do CAOP, doutora Larissa Sokol Rota e doutora Camila Duzanovski. Sejam bem-vindas, doutoras! Obrigada, Gabi. É um prazer a gente estar aqui conversando contigo hoje, né? A respeito de uma área da anestesiologia que nós gostamos muito, que tanto nos encanta, que é a anestesia obstétrica. Então, doutora Larissa, eu gostaria de começar perguntando sobre qual é o papel do anestesiologista dentro, então, de um centro cirúrgico, numa cesárea ou num trabalho de parto. Certo. O papel do anestesiologista, quando nós somos acionados, é garantir a segurança do binômio materno-fetal, né? Então, seja para uma analgesia de parto, onde nós vamos aliviar a dor dessa gestante, mesmo considerando cada individualidade da paciente, a gente vai considerar os desejos maternos, a gente está ali para garantir a segurança desse procedimento. E no caso da anestesia para cesárea, nós vamos propiciar, então, o trabalho do obstetra, sem que a paciente sinta nenhum desconforto, né? Então, a paciente vai estar acordada, vai estar participando, vai ser protagonista desse momento, de uma forma que ela não sinta dor. E a gente fica responsável por cuidar, então, tanto da mãe quanto do bebê. Essa segurança, então, tem diferenças entre o trabalho de parto, que a gente chama de trabalho de parto normal, e a cesárea. Doutora Camila, poderia explicar pra gente, então, quais são as diferenças entre cada uma delas? Sim, na anestesia para cesárea, a paciente ela tem que estar sem sentir nada de dor e também sem ter nenhum movimento. Então, a gente faz uma raquianestesia, que é aquela famosa picadinha nas costas que a paciente sente a anestesia da altura do peito, mais ou menos para baixo. E na analgesia de parto, é uma medicação um pouco mais leve, é uma dose um pouco menor, em que a paciente ela não vai sentir dor, mas ela ainda vai ter o movimento das pernas, ela consegue caminhar e ter algumas sensações, mas sem ter aquela dor forte do trabalho de parto. Doutora, em todos os trabalhos de parto são feitos essa analgesia ou não? Isso fica a critério também da paciente ou do médico? Como que funciona nesse caso? Olha, a decisão, o pedido vem da paciente. Então, quando a paciente ela solicita a analgesia, a gente faz uma análise se é viável se ela pode receber a analgesia, né, junto com o obstetra. Então, se for um caso que ela pode sim ter a analgesia, a gente consegue fazer. Entendi. Então, também tem essas peculiaridades de cada caso individual também, né, doutora? Falando no caso, são cenários diferentes, né, doutora, também. Então, um trabalho de parto demora um tempo a mais, essa paciente, ela tem o acompanhamento de muitos outros profissionais também, e numa cesárea é aquela equipe do centro cirúrgico. E como que funciona no caso de um parto? A anestesista, ele acompanha também o trabalho de parto todo, ou ele é solicitado, então ele vai naquele caso específico? Doutora Larissa, explica pra gente. Bom, a partir do momento em que a gestante solicita analgesia de parto, então nós estamos à disposição para poder dar assistência a esse trabalho de parto todo, né? É muito importante que essa paciente tenha passado por uma consulta pré-anestésica, para que a gente possa identificar quais são os fatores dessa paciente, como foi essa gestação, alinhar a expectativa com a realidade, né? Explicar para ela como é que é essa condução. Muitas vezes a paciente tem o receio de receber analgesia porque não sabe o que vai acontecer, quando na verdade a nossa função é aliviar a dor, né? E permitir que ela continue sendo protagonista desse momento do trabalho de parto, né? Então nós estamos ali para poder cuidar dela de uma forma que nós vamos aplicar a anestesia, no caso a analgesia de parto, e nós ficamos com essa paciente por pelo menos 15 minutos iniciais. E depois nós deixamos essa paciente na comodidade com os seus acompanhantes na suíte do quarto
e nós voltamos frequentemente para poder avaliá-la em cerca de 30 minutos. A cada 30 minutos a gente vai estar avaliando essa gestante e o tempo todo em contato com a equipe multidisciplinar para poder saber como é que está a evolução desse trabalho de parto. Bacana, então essa questão da segurança, independente das vias, ela é fundamental e é acompanhada pelo profissional, Sim, certo? sempre. Sempre. A doutora comentou também sobre a questão dessa picadinha no caso da cesárea, que acredito que seja motivo de grandes dúvidas das gestantes. Doutora, então, como que funciona esse processo? Como é feita essa conversa para explicar para essa gestante? Porque muito antigamente eram feitas até anestesias gerais e existem muitos receios sobre isso. Explica para a gente, então, desmistifica esse conceito sobre esse método, doutora. Com certeza. É uma dúvida muito frequente das pacientes no consultório e é muito importante a gente poder falar antes, porque a paciente ela já vai mais tranquila, diminui a ansiedade e ela pode curtir mais o momento, né? Então, essa picadinha que a gente fala, ela é feita com uma agulha muito fininha. Antigamente, era uma agulha mais grossa, mais calibrosa, que acho que as nossas mães, avós, elas tinham histórias terríveis. Mas, atualmente, a agulha ela é muito mais fina, o procedimento ele é muito mais rápido. Então, a paciente ela vai ficar numa posição, na maca, ela pode ser tanto sentada, numa forma bem confortável, com os ombros bem relaxados, ou alguns colegas preferem fazer com a paciente deitada, de ladinho, como se estivesse numa forma de conchinha. A gente vai passar um líquido gelado nas costas para fazer a limpeza, e aí a gente vai explicando para a paciente. Primeiro a gente faz uma palpação para sentir o espaço correto, e aí depois a gente faz a anestesia. É algo muito rápido, né, Lari? Enquanto a gente está fazendo, a paciente ela já vai sentindo que as pernas vão começar a formigar, primeiro os pés, e aí vai subindo, até que ela vai ter esse bloqueio completo. Certo, doutora. Então, esse é um momento muito importante na vida de uma mulher, da família, que é o nascimento do bebezinho, e tem todas essas dúvidas também, esse receio. A questão da ansiedade, doutora, essa alteração, esse momento da adrenalina no parto, ela altera também a questão da anestesia ou não? Como que funciona, doutora? Na verdade, o que a gente tem em relação ao que os estudos mostram para nós em relação a essa ansiedade generalizada, não a ansiedade que é tratada, né? Mas uma ansiedade ali que é desconhecida desse momento, ela leva a uma descarga adrenérgica e muitas vezes ela pode estar associada com os tremores no pós-operatório, né? Então, isso relacionado ao pós-operatório da paciente, mas não a anestesia em si. Então, o procedimento segue completamente seguro e essa paciente está bem assistida. Exato, e a nossa função é estar ali para proporcionar a segurança da paciente, para conversar, para explicar, para acalmar, né? E a doutora comentou também sobre a importância da consulta pré-anestésica. Qual seria o momento ideal dessa gestante, então, fazer essa consulta e esse acompanhamento? Tem uma idade gestacional que é mais indicada ou não? Sim, a partir das 28 semanas de gestação é muito importante que essa paciente já procure um médico anestesiologista para poder, independente de ser uma via de parto, um parto normal ou uma cesárea, para que ela tire as suas dúvidas, né? E principalmente para poder alinhar expectativas com realidades e depois que for decidida a via de parto, ela se sinta mais segura para o que for feito. Outro ponto que nós havíamos conversado anteriormente também é a questão de caso de partos emergenciais, que essa mulher ainda não fez essa consulta pré-anestésica. Como que é feito, doutora, então, essa conversa com essa paciente para que ela também tenha essa segurança, caso ela não tenha feito a consulta ainda? Se a gente tem tempo, a gente pode ir até o quarto da paciente e conversar com ela no quarto. Mas se for um caso de extrema urgência ou emergência, a gente conversa com a paciente antes de fazer a anestesia na sala cirúrgica. A gente vai perguntar sobre todo o histórico dela, saber se ela tomava alguma medicação, se tem alguma alergia, se já teve algum problema anterior com anestesia. A gente dá uma explicação rápida de como vai ocorrer o procedimento e aí a gente tira também as dúvidas, se ela tiver algum, de uma forma mais dinâmica. Certo, porque acredito que possa acontecer, então muitas vezes a gente não está esperando, vai deixando um pouquinho mais adiante a consulta, mas também é importante saber que tem essa segurança caso precise também, né, doutora? Outra dúvida que eu acredito que seja muito comum no consultório para vocês é a questão dos efeitos pós-anestesia e o que esperar após o procedimento, porque você se prepara para o procedimento, mas o que vem depois. Doutora, então quais são os efeitos colaterais, digamos assim, mais comuns da anestesia no pós-operatório e também no caso do parto normal? Certo.
Então, o efeito que nós temos que esperar, Gabi, da gestante, né, que ela entenda como é que funciona a anestesia, né? A paciente que é submetida a uma raquianestesia para um parto cesárea, ela vai ter a perda completa da sua sensibilidade. Então, inclusive, a motricidade. Então, ela vai estar sem movimentar as pernas. Então, ela tem que compreender que, aos poucos, essa motricidade vai voltando, assim como a sensibilidade. Então, é como se estivesse formigando e, aos poucos, essa sensibilidade vai voltando ao normal. E isso dura cerca de 3, 4 horas, a depender da dose que foi utilizada, tá? Em relação ao pós-operatório, nós fazemos medicações para que não ocorra dor, né? São medicações analgésicas. Mas, em caso de algum desconforto, nós estamos sempre alinhados com a prescrição do obstetra assistente, que é justamente para manter esse conforto no pós-operatório, né? Então, a anestesia vai indo embora e podem vir, então, surgir alguns desconfortos. Dentre eles, náuseas, vômitos, o prurido. O prurido, ele é muito comum devido a um efeito colateral, não é alergia à anestesia, né? Mas ele é um efeito colateral de uma medicação analgésica que nós colocamos na anestesia. Então, para que a paciente saiba que isso está relacionado à medicação que foi utilizada e não consequentemente, uma alergia, né? Isso é muito importante a gente falar também, porque muitas vezes nas conversas de amigas eu tive isso, eu tive aquilo, e daí a paciente já chega com aquele, meu Deus, o que vai acontecer agora, o que esperar deste momento, né, doutora? Outra questão é a questão da amamentação no pós-cesárea, no parto normal, que hoje a gente vê que é muito incentivado também. A questão da anestesia, doutora Camila, ela altera ou não essa questão do aleitamento materno, que acredito que também seja uma dúvida comum. Olha, a analgesia, tanto a analgesia quanto a anestesia para a cesárea, elas não vão alterar a amamentação. Inclusive, aqui no hospital a gente preza muito por isso e a amamentação já começa na sala de recuperação. A equipe de enfermagem já coloca a bebê perto da paciente para iniciar esse processo. Então é muito importante esse contato, né? A gente reforça muitas vezes aqui no São Lucas 24 horas também, esse contato pele a pele da mãe com o bebê, já começa, e a questão da anestesia não interfere nesse processo, nesse momento da mãe também, não, né, doutora? Não interfere, inclusive o hospital, né, participando então dessa inserção no Hospital Amigo da Criança, nós temos o curso teórico, prático para todos os profissionais que estão diretamente em contato com a gestante, justamente para que possa ser incentivado de uma forma correta o aleitamento materno, fazer o momento da hora dourada nos primeiros 60 minutos após o nascimento, o contato pele a pele, então isso realmente é muito incentivado. Gabi, eu acho que o que também dúvidas das pacientes, o tipo de anestesia que poderia interferir na amamentação seriam os medicamentos que fazem a paciente dormir. Por isso que a gente faz a anestesia, a cesárea com a paciente acordada. Porque alguns medicamentos que a gente faz para sedar o paciente, para tirar a ansiedade, esses medicamentos sim, podem passar para o leite e causar algum efeito no bebê. Então, por isso que a gente evita. Nesse caso, a escolha é sempre indicada, o que não altera isso. Sim, a gente faz em últimos casos, assim, e daí tem todo um processo a ser seguido quando a gente usa essas medicações mais fortes. Certo, doutora. A questão a gente comentou agora também da amamentação. Outra dúvida que eu gostaria de tirar com a doutora é a questão da mobilização dessa paciente no pós-cesárea. Existem alguns conceitos de que ela não pode levantar depois de ter esse bebezinho, e acredito que também seja algo muito importante da gente falar sobre a questão, porque aquela mãe, ela quer pegar aquele bebê, ela quer ter contato, muitas vezes a família está ali por perto. Como que funciona? Quais são as recomendações corretas sobre isso, doutora Larissa? Bom, então nós sabemos que cientificamente isso já foi comprovado, que evitar de levantar a cabeça no pós-operatório não vai evitar a cefaleia pós-RAC, que é a tão temida dor de cabeça após anestesia, né? Então essa gestante, ela é inclusive encorajada à mobilização precoce, mas isso depende, claro, de cada ambiente hospitalar e das suas recomendações. A primeira vez que a paciente vai levantar, ela sempre vai levantar com auxílio, né? Isso é feito gradualmente, então a paciente levantar a cabeça não tem problema. Aos poucos ela vai sentando e depois ela vai levantando com auxílio. Então, existem protocolos que já, assim como a mobilização precoce, a alimentação precoce,
para melhorar essa satisfação no pós-operatório e ter uma melhor experiência. Então é um mito. É um mito. Pode sim Pode. levantar no pós-parto. Doutora, existem diferenças, então, no acompanhamento de uma gestante que tem um bebezinho só, ou no caso de uma gestação gemelar? Como seria esse acompanhamento do anestesista também, o anestesiologista, em casos específicos como esses? Olha, não muda a anestesia, tanto para gemelar quanto para bebê único, é a mesma anestesia. Olha que bacana. Mas o procedimento em si, ele tem alguns cuidados a mais? Como seria, doutora? Na verdade, fica mais com a questão dos pediatras, né? Que daí certo. eles vão ter que ter uma estrutura montada já para receber os 2 bebês. Mas pela parte da anestesia, não tem diferença. Porque o parto, ele discorre da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes a alteração talvez hemodinâmica da gemelar, por conta do aumento dos fetos, né? Dos 2 bebês. Mas no mais, tudo tranquilo. Em relação à mesma. dose de anestesia, É a mesma. também É a mesma. É a mesma. Tranquilo, porque essa paciente, ela tá tendo um parto, a diferença é que são 2 2 bebezinhos. Isso. Doutora, falando um pouquinho mais sobre a questão da analgesia no trabalho de parto, essa paciente, ela também tem algum efeito colateral após, ou ele é um pouco mais tranquilo, ou diferencia, ele pode dar também essa questão da dor de cabeça, ou não? Não é raro acontecer, tá? A dor de cabeça, ela geralmente acontece quando é utilizada a técnica da raquianalgesia ou da raquianestesia, tá? Raramente ocorre na peridural, mas quando é feita a peridural, onde ocorre um efeito da técnica, uma alteração, né, onde nós perfuramos uma camada, que seria a dura mater, aí a chance da cefaleia pós-sac seria maior, tá? Mas é muito menor na analgesia de parto de ter algum desconforto no pós-operatório. Quando a gente fala essa questão da peridural e da RAC, seriam essa diferença entre anestesia e analgesia? Ou também são técnicas e métodos diferentes? São técnicas diferentes. Para a paciente, o local que a gente vai fazer a anestesia é o mesmo, mas a agulha que a gente usa é diferente e as doses dos medicamentos também são diferentes, porque tem uma camadinha praticamente invisível que a gente, na raquianestesia, a gente ultrapassa essa camada e na peridural a gente faz antes dessa camada. Então, essa é a diferença técnica, né, Lari? E como seria a escolha, então? É uma escolha ou é uma avaliação mais clínica dessa paciente? Qual método utilizar em cada caso, doutora? Por exemplo, se a paciente ela tá já com uma dilatação total e ela já chegou no hospital com dilatação total, mas ela não está aguentando mais de dor, só que ela tem tudo para ter um parto normal. A gente pode fazer uma raquianestesia, como se fosse para cesárea, só que com uma dose muito menor, para aliviar só a dor que ela está sentindo naquele momento e daquela região mais baixa. Então, seria uma opção. Quando a paciente ela entra em trabalho de parto, mas ela ainda está por volta ali de uns 5, 6 centímetros de dilatação, vai ainda ter um tempo prolongado de trabalho de parto, a gente opta pela peridural e pela passagem de um catéter peridural. Então, é um catéter muito fininho que a gente deixa na coluna e tem um dispositivo que a gente vai fazendo a medicação aos poucos. E aí seria mais ou menos essa a diferença. Você quer complementar, Lari? É isso mesmo. E a indicação, então, seria dessa avaliação do quadro da paciente e o que seria melhor e mais seguro também, né, doutora? Acho que isso também é muito importante ao longo do procedimento. E, doutora, eu gostaria que as doutoras destacassem pra gente, então, reforçassem a importância também de um acompanhamento com uma equipe, como a doutora disse, multidisciplinar, preparada para acolher essa gestante. Então, a gente fala que são muitos profissionais envolvidos desse nascimento, e como que funciona também para vocês, anestesiologistas, em cada caso, essa dinâmica com as equipes, doutora Ladice? Certo, essa consulta, né, em relação à gestante, tudo começa no pré-natal, onde nós precisamos ter esse acompanhamento com a gestante, para que ela se sinta segura. Alterações dessa gestação é muito importante do obstetra entrar em contato com o anestesiologista, para que a gente possa traçar qual vai ser a melhor conduta, ou porventura identificar algum fator que possa contraindicar alguma técnica anestésica. Então, é aquela paciente que, porventura, faz uso de algum anticoagulante, que precisa suspender antes do procedimento. A gente precisa saber do uso dessa medicação para garantir a técnica segura do procedimento.
Ou então algumas pacientes que têm alguma alteração anatômica, uma placenta que se inseriu de uma forma não habitual, por exemplo, uma placenta acreta. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque ela exige um preparo no pré-operatório, seja de exames laboratoriais, um preparo de todo o arsenal anestésico, de como nós vamos cuidar dessa gestante também, pela segurança materna nesse caso. Perfeito, então essa comunicação é fundamental, tanto do obstetra Sim. quanto do anestesiologista. E no dia de fato do procedimento, doutora, então como que funciona essa questão da equipe na sala mesmo de fato da sala de parto, no centro cirúrgico, o apoio então dos demais profissionais? Até a doutora comentou sobre a questão do aleitamento, que é incentivado pela equipe de enfermagem no pós. Comenta pra gente um pouquinho, doutora Camila. Então, quando a paciente ela solicita a analgesia, ela vai conversar ou com a enfermeira obstétrica ou com o próprio obstetra dela, e aí o obstetra vai entrar em contato com a gente. Então, eles vão chegar num acordo que a paciente está em franco trabalho de parto, que aí é o momento da gente começar a analgesia. Então, toda a equipe, ela tá em volta dessa paciente. A gente pede para o técnico de enfermagem nos ajudar a monitorizar, para nos passar os sinais vitais da paciente, isso na analgesia, quando a paciente está no quarto. No centro cirúrgico, para a gente começar o procedimento, tem que ter a pediatra ou o pediatra, tem que estar toda a equipe pronta para receber o bebê e para receber a mãe. Também tem a equipe da sala de recuperação. O pai ou o acompanhante pode estar junto também nesse momento. Então, a sala ela é pequenininha, mas cabe todo mundo. É muito dinâmico o trabalho de parto, e como a gente faz isso com frequência, a gente consegue ir administrando tudo, assim, fica muito natural para nós conversar com o pediatra, conversar com a enfermeira, conversar com o obstetra, saber como que está indo o andamento da cesárea, o andamento do trabalho de parto. Doutora, acredito que outra dúvida que também pode surgir é a questão do tempo entre fazer a anestesia e o tempo da retirada do nascimento desse bebezinho. É tudo muito rápido também, né? A gente muitas vezes acredita que demora ou leva um tempo, mas muitas vezes essa mulher se prepara muito para o momento, mas quando vê já passou e o bebezinho já está no colo, né? Como então conciliar esse tempo e essa expectativa dessa mãe para esse momento? Acalmar os ânimos para que ela possa viver esse momento também com tranquilidade e aproveitar também, doutora. Esse acolhimento acho que é muito fundamental também da equipe, certo? Sim, a equipe toda está envolvida nesse cuidado, né? Então é rápido para a gente fazer anestesia, aplicar anestesia. Nisso, o acompanhante já está ali, né? Então, em questões de 5, 10 minutos, o bebê já está nascendo, né? Então, nós vamos conversando, explicando para a paciente o que vai acontecendo. Aos poucos, ela começa a ouvir o barulho, né, da aspiração do líquido amniótico, né? Que é o líquido em que está banhado o bebê, e ela já sabe que o bebezinho está nascendo. E depois que o bebê nasce, tudo em volta do bebê, né? O contato pele a pele, esse cuidado e incentivo do aleitamento materno. É uma emoção muito grande acompanhar isso dia a dia, né? Eu acho que é uma das anestesias mais legais, porque a paciente ela está acordada, então a gente tem esse contato com ela, a gente conversa, a gente pergunta qual que é o nome do bebê, tira foto quando é possível, então é um momento muito, muito feliz, é muito bom tá nesse meio, acompanhando. E para complementar a nossa fala, justamente falando sobre essa comunicação e esse contato, eu gostaria que novamente as doutoras reforçassem, então, para quem está assistindo, a importância dessa consulta pré-anestésica e esse acompanhamento também para essa conexão entre anestesiologista e também paciente. Doutora Larissa, depois a doutora Camila pode complementar também. Bom, então, só para a gente reforçar que essa consulta ela é muito importante para que a gente possa explicar para a paciente o que é que vai acontecer, entender da paciente para que ela traga os seus medos, os seus anseios e para que ela se sinta segura para esse procedimento, né? Então, e lembrar que a gente sempre vai considerar tudo isso que ela traz para nós, para que ela continue sendo a protagonista desse momento, né? Individualizar cada caso, para que ela continue ativa e participando desse momento. Certeza, doutora Camila. A minha mensagem seria para que a paciente ela fique tranquila nesse momento, para que ela possa aproveitar, que ela possa pensar coisas boas, porque quando a gente nunca vai começar uma cirurgia sem fazer um teste, sem saber que ela está sem dor.
Então, a gente faz o teste, vê que tá tudo certo e aí a gente começa. Então, não tenha medo de sentir dor, de ter pânico, de qualquer sentimento ruim, porque a gente está lá para cuidar da paciente, para proporcionar que esse momento seja feliz e seja agradável. Então, como a Lari falou, a consulta pré-anestésica ela é muito importante, porque todo esse passo a passo a gente explica para a paciente, explica sobre jejum, que não precisa ficar um dia inteiro sem comer, explica também sobre o acompanhante, que ele pode estar junto, tira todas as dúvidas para que ela possa desfrutar ao máximo, porque é um momento único e passa muito rápido. São 30, 40 minutos e já foi. Então, vale a pena. São 9 meses de espera, mas o nascimento é muito rápido. Doutora, muito obrigada, doutora Larissa, doutora Camila, pela participação. E fica o convite para vir mais vezes também. Obrigada. Obrigada. O São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os exames de ecocardiografia fetal e ecocardiograma transtorácico. Não sai daí. São Lucas Hospital Center, ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, atendimento 24 horas. Quando o assunto é a saúde dos olhos, podem surgir muitas dúvidas. Doutor, é mito ou verdade que o ceratocone pode causar cegueira? É mito. O ceratocone é uma alteração, uma fragilidade da córnea. Isso vai levar ao afilamento da córnea, assim como uma deformidade da mesma, formando uma espécie como se fosse um cone. Como sintomas, isso vai trazer dificuldade de enxergar principalmente à noite, aumento do grau excessivo e embaçamento visual. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto que é muito importante também. A medicina fetal tem avançado significativamente, permitindo diagnósticos precoces e detalhados das condições cardíacas dos bebês ainda dentro do útero da mãe. E hoje nós vamos falar sobre a ecocardiografia fetal e o ecocardiograma transtorácico, fundamentais para a identificação de cardiopatias congênitas. E para falar mais sobre esses exames, convidamos a doutora Lorena Segovia, cardiologista pediátrica, que vai explicar um pouco mais sobre a importância desses exames. Seja bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do exame de ecocardiografia fetal e também um pouquinho mais sobre a cardiologia nas crianças, né, doutora? Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando, então, pra gente o que é o exame de ecocardiografia fetal e qual que é a importância desse exame também. Então, o exame de ecocardiografia fetal é um ultrassom na gravidez, né? Então, a gente faz o ultrassom do coração intraútero. Daí consegue determinar, né, se tem algum tipo de cardiopatias. A pergunta, geralmente das mais frequentes, é por que eu vou fazer de novo se eu já fiz o morfológico e o médico falou que estava tudo bem? Então, a diferença é que nosso ecocardiograma fetal, ele é um exame mais detalhado, fixado bem no coração. O ultrassonografista, geralmente o ginecologista, né, que faz, ele se foca mais na parte de 4 câmaras, que a gente chama, né? E com isso, ele determina já 50% das cardiopatias. Só que fica aí nos 50% que não consegue, né, diagnosticar se tem algum tipo de alteração. E por que essa importância de a gente determinar se tem ou não tem uma cardiopatia? Porque tem alguns tipos de cardiopatia que a gente chama canal dependente. Porque dentro da barriga não tem diferença para o bebê, se tem ou não uma cardiopatia, porque a mãe que está dando sangue, está fazendo todo o metabolismo de troca de oxigênio, então não precisaria, dentro da vida intrauterina, ver alguma alteração ou algum risco para o bebê, porque a mãe que está dando todos os nutrientes. Então, a diferença é na hora de nascer. Na hora de nascer, a gente tem que determinar se esse é canal dependente ou não, e às vezes a gente consegue encaminhar a gestante a um hospital terciário onde vai conseguir fazer a cirurgia, porque tem bebês que nascem e logo após o nascimento já tem que fazer algum procedimento para ele conseguir viver mesmo, sabe? Então, qual a diferença? Eu determinei que ele tem uma cardiopatia canal dependente, ele nasceu em Cascavel.
o risco de morte aumenta para 30% a 40%, porque ele sai da barriga, a gente tem que dar uma medicação para manter o canal aberto, e daí ele tem que ser transferido para o hospital. E, geralmente o hospital mais perto para a gente é Londrina, depois é Curitiba, então é um tempo que ele tem que ser transferido, então o risco aumenta um pouquinho mais. Então, isso é a maior importância, a gente determinar se essa cardiopatia é ou não um canal dependente, se pode ou não nascer dentro do hospital em Cascavel mesmo, ou poderia já ser encaminhada para o hospital terciário. Certo. Doutora, a gente poderia dar um contexto, explicar um pouquinho também antes quais são essas cardiopatias, quais são os riscos e o que ela representa para o bebê? Então, a diferença que a doutora falou dessas que são dos canais dependentes, explica para a gente também, doutora. Então, a estrutura do coração, elas são 4 cavidades, né? Tem os átrios e os ventrículos, se dividem em direito e esquerdo. As patologias que geralmente a gente chama canal dependente é quando eles não conseguem fazer a troca, que quando o bebê está intraútero, o desenvolvimento é em paralelo, então cada um trabalha independentemente e o sangue está sendo enviado da mãe. Quando o bebê nasce, daí já é em série, então ali já o sangue do lado direito vai para o pulmão, do pulmão volta para o lado esquerdo que vai dar o sangue oxigenado para o bebê se mover. Então tem algumas patologias, tipo atresia tricúspide, que ali ele tem como se fosse uma porta fechada entre o átrio direito e o ventrículo direito, então ele não consegue levar esse sangue para o pulmão para depois voltar para o lado do esquerdo, que vai levar o sangue para o corpo. Então a gente tem que dar de algum jeito sangue que chegue para lá. Então, a gente usa esse canal que estava aberto intraútero, que é o que dava o sangue nutritivo para o bebê, e daí a gente consegue manter aberto com uma medicação que a gente chama prostaglandina, né? Daí ele mantém aberto até a gente conseguir ou deixar ele aberto por meio de um estente no canal, ou às vezes faça o que a gente chama de shunt central, que é o jeito de também levar sangue para esse lado que não está chegando sangue, porque ela tem uma barreira, que é uma portinha, né? Está fechado. Daí tem essa, que seria a atresia tricúspide, tem também a atresia pulmonar, que também não chega para o lado pulmonar, e tem outras patologias também do lado direito, que a gente chama síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que também está fechada a mitral, não desenvolve a aorta, então também de algum jeito tem que chegar sangue. Elas seriam os mais conhecidos, mais frequentes, mas existem outros também, que é uma das cardiopatias mais frequentes, cianogênicas fetais, é a transposição de grandes artérias, que na vida intrauterina eles não conseguiram sair do lado direito, geralmente sai o tronco pulmonar, do lado esquerdo a aorta, então ele sai invertido, do lado direito sai a aorta e do lado esquerdo está saindo o tronco pulmonar. Então essas ali também vai continuar trabalhando em série, sabe? Então quando ele nasce, é como se fosse que vai tudo para o mesmo lugar. Então por isso que também a gente tem que dar o jeito de o sangue ir sendo misturado, que isso que acontece geralmente em nosso corpo, né? Uma mistura. E que bacana, e quando a gente fala sobre bebezinhos também, né, criança muito pequenininha, altera todo o desenvolvimento do restante do corpo, né, doutora? É diferente muitas vezes do adulto, que em outras formas o organismo consegue se adaptar, mas o bebezinho ele ainda tá ali na fase do útero, depois quando nasce ele precisa desse desenvolvimento para que o restante do corpo desenvolva, né? Então esse diagnóstico é muito importante também para que todo o restante do organismo desse bebezinho desenvolva corretamente, certo? Exatamente. Daí a gente também estava conversando, né, que existe a possibilidade de fazer alguns procedimentos intraútero, e isso muda muito a vida do paciente mesmo. Então, o ecocardio fetal, idealmente é feito entre as 24 e 28 semanas, pode ser feito antes, né, em algumas indicações tem que começar a partir das 16 semanas, que seria mais para quando tem colagenose, que a gente... tem o lúpus, o síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide, que eles, pode atacar o feto, né? Daí pode fazer bloqueios, que seria a parte da arritmia mesmo. Então, ali começa com 16 semanas, no ideal entre 24 e 28, ali a gente consegue determinar também se, por exemplo, eu tenho uma atresia
pulmonar ou é só uma estenose pulmonar valvar, que também vai fazer. O que acontece? Ali, como o sangue não está fluindo, o resto do lado direito não desenvolve. Então, se você chega num tempo certo, você faz as medidas para ver se ele é candidato para fazer uma intervenção intraútero, a gente consegue abrir essa parte que está fechada e o corpinho conseguir desenvolver. Então, o bebê, de ter uma vida que ter que sometido a 3 tipos de cirurgias para ele ter uma vida dentro de tudo normal, ele sai e volta a ser uma criança normal, porque não precisa nenhum tipo de procedimento logo após o nascimento. Então, isso muda muito também a sobrevida do paciente, né? Que bacana. A doutora comentou sobre essa questão da indicação do exame. Anteriormente, nós vimos que nem todas as pacientes realizavam esse tipo de exame e hoje já é algo mais comum. A doutora poderia explicar também o porquê, o que mudou também nessa questão dessas condutas, doutora? Bom, a principal mudança mesmo agora é que a partir de 2022 ele faz parte da rotina da gestante, né? E por que fizeram isso? É que mais ou menos uns 20% dos casos de cardiopatias congênitas têm relação a algum tipo de doenças, uso de medicamento, filhos prévios com cardiopatias, mas tem 80% que não tinha causa. Então, ali ficava bastante quantidade de pacientes que não tinha nenhuma causa. Então, por isso que foi determinado que agora faz parte da rotina, porque daí a gente consegue classificar se esse bebê vai conseguir nascer no hospital normal, se a via de parto vai ser também, qual é a via de parto, mas geralmente é o obstetra que escolhe, né? E também faz a diferença de a gente falar, vai ter que fazer medicação, ou também a mãe saber que tem uma cardiopatia para se preparar, porque a maioria das cardiopatias são cirúrgicas, né? Então ali que fica a parte emocional da mãe, você tem que saber já que o bebê vai ter que fazer algum procedimento, às vezes o primeiro procedimento é com 3 meses de vida, às vezes com 6, depende muito da cardiopatia. Então isso que também muda muito para a família saber o que está acontecendo com o filho, né? Porque nasce e aí às vezes tem que correr para saber o que é muito mais difícil. E toda essa expectativa do nascimento é muito grande, como a doutora disse, né? Você espera que o seu bebezinho nasça e você vá com ele para casa. E muitas vezes precisa desse cuidado, doutora. E outra questão que é muito importante a gente falar também, as causas, doutora. Eu acredito que a doutora comentou que algumas são causadas por doenças que a mãe já tem ou algo do tipo, mas também existem causas que são diversas. A gente consegue ter um contexto geral, então aquele acompanhamento do pré-natal também é muito importante para a mãe logo desde o começo, porque acredito que também interfira na saúde desse feto. Mas existem causas mais aparentes para a questão das cardiopatias ou não? Geralmente, como eu te falei, 20% tem causas. Aí a doença da mãe, a diabetes gestacional pode ter algum tipo de alteração, mas a diabetes prévia é o que mais causa. Daí tem o uso de medicamentos anticonvulsivantes, causa bastante também. Daí as doenças reumatológicas, que elas têm doenças autoimunes, né? Então, geralmente, o próprio anticorpo que está contra a mãe, também que é contra o bebecinho. Então, geralmente faz os tipos de bloqueios. Certo. E temos como tratar também, então por isso que é importante fazer desde cedo, mais ou menos umas 14 semanas, a gente vai acompanhando o ritmo do bebê para ver se em algum momento altera, porque se ele alterar, a gente consegue dar medicamento para ele não ter que nascer e colocar o marca-passo, que também é outro transtorno, porque o marca-passo não vem para bebecinho. Então, o marca-passo é um tamanho grandão para um bebecinho de 3,5 kg, às vezes é muito difícil você instalar, então isso também leva um desespero mesmo do próprio médico, até da mãe, né? Porque é muito difícil você conseguir implantar um marca-passo, um bebecinho de 3,5 kg. Então, se você conseguir evitar, é muito melhor. Certo. Doutora, falando um pouquinho sobre o exame em si, para que as pacientes e o pessoal de casa entenda, ele é uma ultrassom feita convencional, certo? Exatamente, do mesmo jeito que a obstetra faz, a avaliação do ultrassom obstétrico mesmo, a gente só se foca no coração, essa é a diferença. É usado o ultrassom, que ele não tem nenhum risco para o bebê, que ele é um ultrassonido, então geralmente não acontece nada se eu faço 1 ou 10 vezes o exame, e
É bem Bem tranquilo. tranquilo. Depende muito da posição do bebê, né? Porque ele também tem que ajudar e tem que ficar um pouquinho quieto, mas a gente consegue fazer sem problema. Tranquilo. Além do ecocardiografia fetal, tem também o exame de ecocardiograma transtorácico. Qual que é a diferença deles dois, doutora? O fetal eu faço na mãe, né? Na intraútero ainda. E o transtorácico eu faço no próprio paciente. Então, como fala transtorácico, a gente coloca o tradutor pelo tórax mesmo, vai direto. Daí, ele tem outras indicações, né? Ele geralmente a gente faz mais quando é recém-nato, ou porque deu um teste de coraçãozinho alterado, ou às vezes porque o pediatra que recebeu o paciente está avaliando, ele escutou um sopro. Certo. Então, geralmente, eles são as indicações para fazer logo após o nascimento. E, geralmente, a maioria dos pacientes que vão para a gente para fazer o transtorácico porque eu tenho alguma alteração na saturação, ou às vezes não ganha peso adequadamente, ou porque também o pediatra escutou um sopro. Certo. E essa questão do sopro, eu acredito que também gere muitas dúvidas, né, doutora? Anteriormente, a gente via, alguns anos atrás, intervenções em todos os casos de sopro. Hoje, a gente já vê também algumas mudanças. Eu gostaria que a doutora explicasse pra gente o que é o sopro e por que também muda de cada caso essas condutas. O sopro em si é um barulhinho que a gente escuta no estetoscópio. Então, ele é o som que o sangue está causando conforme vai passando pelas estruturas do coração mesmo. Então, ele às vezes pode ou não ser uma causa de doença. E a maioria das mães fala, eu tenho um sopro como relacionando com um buraquinho. Não necessariamente pode ser um buraquinho, pode ser também estenose das estruturas, tipo da pulmonar ou da aorta, também dá o sopro, né, que é o barulho. E às vezes não tem referência a nenhuma doença, e daí a gente classifica como se fosse um sopro benigno ou inocente. Certo. E essa criança que tem esse diagnóstico, ela precisa de um acompanhamento a longo prazo, doutora? O ideal é a gente fazer o ecocardio transtorácico mesmo, porque é o que vai determinar se ele tem ou não alguma alteração estrutural. Se ela tem esse buraco entre as cavidades, se esse buraco é benigno, porque tem o forame oval patente também, que ele é considerado benigno, não tem nenhuma, não é doença, uma de cada 3 pessoas tem, não tem nada referente. Ele geralmente não dá sopro, mas às vezes é um achado na hora de escutar um sopro e daí a gente vê. Mas também não é para se preocupar. Outra questão que a gente comentou sobre a questão ainda voltando da ecocardiografia, que ele é feito na mãe. Doutora, quando acontece de um caso de ter essa cardiopatia ou alguma alteração, como que funciona também essa questão da conversa com a mãe para explicar um pouquinho do procedimento? É passado para o obstetra dar essa notícia para a mãe, ou ali no momento do exame já é alertado essa mãe? Porque acredito que o emocional também interfira muito e seja muito importante nesse momento, né? Geralmente a gente já informa para a mãe na hora de fazer. Porque também quem vai avaliar, que é o obstetra, a especialidade é diferente à minha, né? Certo. Então, geralmente eu vou colocar o diagnóstico, ele pode ter algum tipo de conhecimento, não vai ter a profundidade, como que vai ser o tratamento, como que vai ser o manejo. Então, geralmente, eu já falo para a mãe qual é a doença, quais são os riscos, o que vai ser feito no bebê. E o ideal seria mesmo que quando a mãe ainda o bebê está na barriga, já faça uma consulta com o cardiologista, mas ainda é muito difícil. Até agora não tenho nenhuma gestante tipo de paciente, mas é ideal, porque daí você consegue com mais tempo, porque quando está fazendo o exame, você tem um tempo limite também para fazer, então para você explicar, tirar as dúvidas, que eu falo sempre para a mãe, eu vou colocar aqui para você o diagnóstico, você vai, procura, tenta se informar um pouquinho, o que é a doença, e daí você vê as dúvidas que você tem e tira comigo, que seria o ideal, porque às vezes na hora que eu estou dando a notícia, é um choque muito grande, então eles não sabem do que eu falei, às vezes fica uma coisa só. Então o ideal seria fazer a consulta, eu gosto de fazer um desenho, não é muito ideal, não sou perfeccionista, mas eu faço um desenho para mais ou menos entender o que faz cada lado do coração e qual o probleminha no bebê.
sabe? Certo. Então, Essa comunicação é muito importante, Exatamente. ainda mais nesse momento, né, doutora? Que é um momento muito especial para as mulheres e que precisa também desse acolhimento. E, doutora, esses exames são realizados também no São Lucas? A doutora faz esses exames nos bebês e nas mães aqui na instituição também? a gente vai começar agora a fazer o ecocardiofetal e o transtorácico também ambulatorial, porque já se faz nos internados, né? Quando precisa, já tem profissional que está fazendo, mas agora vamos começar a fazer ambulatorial também. Então, vai ter dia determinado para isso, vai fazer transtorácico e o fetal também. Que bacana, isso traz também ainda mais segurança, por isso nós temos a UTI neonatal, que recebe os pequenos pacientes, então todo esse serviço se complementa ainda mais para o tratamento dessas doenças e também receber esses pequenos pacientes, né, doutora? Exatamente. E acredito que quando a gente fala sobre doenças do coração e doenças em bebês, é muito diferente por conta do tamanho, como a doutora disse, né? No adulto, muitas vezes o tratamento é de uma forma e no bebezinho é diferente. Como que funciona também a rotina do médico no dia a dia, então, lidar com pacientes tão pequenininhos, doutora? Eu até vi a última vez um videozinho falando, eu fico com meu bebê tudo pequeno, vou no pediatra e ele fica, até tira a cabeça do bebê e coloca de lado. É que a gente está muito acostumado a pegar, então já tem um jeito, né, de ir pegando o bebê e fazendo as manobras para ir avaliando, então é bem tranquilo por isso, mas a gente faz um jeito para não machucar mesmo. Mas eu vou falar, os bebês são muito fortes, eu trabalhei bastante com pacientes pós-operatórios, né? Quando é adulto, ele fica tudo dolorido, não quer nem mexer. O bebê já, passou 24 horas, já está sem sedação, ele praticamente já senta na cama. Então, é muito diferente o trabalho entre fazer um adulto e fazer uma criança. Isso é muito interessante, até a gente falar um pouquinho também sobre, no caso de pacientes que precisam, né, bebezinhos que precisam dessas intervenções, doutora, como que é realmente essa questão do pós e das famílias também, de como cuidar desse bebê, se ele tem até mesmo os cuidados com pontos ou não, como que tem sido feito esse tipo de procedimento, doutora? Geralmente, quando o bebê é sometido à cirurgia, ele tem o tempo para sair. Depende da cirurgia, algumas são mais simples, um pouquinho mais complexas, mas o ideal sempre é ficar no lugar que ele fez o procedimento até ele estar bem recuperado. Dependendo, o que é mais frequente, que é uma cardiopatia muito frequente, que é a comunicação interventricular, ele é uma cirurgia muito simples, que a gente fala, tem o buraquinho, faz um remendo, só que tem que fazer coração aberto, né? Então, geralmente, ele é feito, bota geralmente na UTI, já, às vezes sem estar entubado, ele já vem estubado, então fica entre 24 a 36 horas na UTI, depois já vai para o quarto e fica mais ou menos até o 5º dia, que é o primeiro eco que a gente faz, que é o 5º dia de pós-operatório, ver como está tudo ali, se esse remendo ficou bem certinho, se não tem nenhum tipo de alteração, então o bebê, a criança ficou lá uns quase 7 dias já dentro do hospital, aí a gente já viu um todo, está tudo certo, daí a gente dá alta, e vai acompanhando já ambulatorialmente. Certo. E essa questão, então, dos procedimentos podem ser feitos já a partir das primeiras horas, quando... Dependendo da cardiopatia, tem algumas que já precisa ser, em tempos curtos, né? Dependendo do lugar, alguns centros fazem com 3 dias, às vezes um pouquinho mais, e dependendo também, como eu te falei, dá para colocar o stent no próprio canal, ou às vezes faça um shunt central, que seria como se fosse que coloca um caninho, coloca do lado da artéria com uma veia para poder dar o sangue que está precisando para nutrir esse bebê. E doutora, a gente falando um pouquinho de maneira mais geral, a gente focou bastante na questão dos bebezinhos, mas numa criança maiorzinha que até então estava tudo normal, quais seriam os sinais que é interessante também a gente alertar para os pais prestarem atenção? Geralmente o que mais chama atenção é não ganhar peso adequadamente. As infecções respiratórias, a repetição também poderia ser uma causa, porque tem uma mistura de sangue, então e tem muito mais fluxo indo para o pulmão, então eles têm mais tendência a fazer infecções respiratórias. Outra coisa que às vezes a gente fala ele está acompanhando as brincadeiras com as outras crianças, se você está comparando uma com outra da mesma idade, às vezes ele cansa muito mais rápido que o outro, então esse é outro sinal de alerta. O sopro, que geralmente é escutado para o pediatra, que tem vezes que ele não vai escutar
e de repente escuta, porque às vezes não tinha nenhum tipo de repercussão. A gente chama repercussão quando o coração já sentiu essa doença, então o coração já começou a trabalhar um pouquinho mais forçado, então às vezes é ali que começa a aparecer os sopros. Daí isso também tem que chamar a atenção, que daí a gente investiga. A investigação geralmente faz com um raio-x, um eletro e um ecocardiograma, que isso seria tipo uma triagem para a gente ver se está tudo bem, se tem alguma alteração, porque a gente fala que é um quebra-cabeça, a gente vai juntando tudo, a clínica com os exames, o que os pais falam com a gente, o que a gente avalia do paciente, para falar se é ou não é uma cardiopatia mesmo. Que bacana, então é muito importante toda essa avaliação completa. Exatamente. A doutora citou alguns dos exames e é muito importante também a gente falar sobre justamente essa questão das tecnologias que são muito importantes para o trabalho do cardiologista, para o diagnóstico das doenças. Então, esse acompanhamento em conjunto, de fato. A doutora poderia explicar um pouco mais sobre, então, quais os aparelhos que são utilizados na rotina para o diagnóstico dessas doenças? Então, o eletrocardiograma, que é aquele traçadinho dos quadradinhos, ele dá uma boa... na hora de olhar, a gente já vê se tem aumento das cavidades, se tem arritmias, se tem algum tipo de bloqueios que a gente chama, né? Então, geralmente isso já vai dar uma sugestão do que se tem ou não uma cardiopatia. Isso é já quando começa a ter repercussão, porque tem vezes que você vê um eletro e não tem nada. O raio-x ajuda muito do ponto de vista de ver a área cardíaca, para ver se o coração tem um tamanho normal ou ele já é aumentado. E também a gente vê a trama vascular pulmonar, porque o pulmão também tem vasos, né? Como eu te falei, tem muitas doenças que fazem hiperfluxo, então manda mais sangue para o lado do pulmão, então ele fica um pouquinho mais branco. Que o ideal é ele ficar preto, né? Que significa que tem ar. Quando ele fica um pouquinho mais branco, é porque ele está indo muito sangue para o lado do pulmão, então ele já está um pouquinho congesto. Daí isso também ajuda para ver se tem ou não repercussão. E o ecocardiograma, que é o que vai determinar para ver a anatomia do coração mesmo. Ver o tamanho, ver qual é a patologia, se tem um buraquinho, se é uma estenose, que fica mais estreito os vasos, se ele tem aumento das cavidades, ele já vai dar uma boa ajuda quanto a isso. Que bacana. Doutora, antes da gente encerrar nossa conversa, que acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas também sobre esse assunto que é tão importante, eu gostaria que a doutora deixasse então um recado, uma mensagem e reforçasse a importância de todo esse acompanhamento ao longo da gestação e também posteriormente, quando indicado, para o pessoal que está assistindo, para as gestantes, para os pacientes do São Lucas. Por favor, doutora. Tá bom, então eu vou reforçar, na verdade, que falar do ecocardiograma fetal, que agora já é uma rotina, né? Então, idealmente, a gente tem que fazer para ter segurança do lugar, do parto, como que vai ser feito, né? Para a mãe também estar preparada. Então, idealmente, traz 24, 28 semanas, mas se não dá certo, dá para fazer com idade gestacional mais aumentada, no caso de dúvidas. E no caso do ecocardiograma transtorácico, mais para o caso de sopros, ou se não tem um crescimento adequado, ou se tem alguma alteração, como eu falei nas brincadeiras, você vê que o seu filho está ficando mais cansadinho. Então, nesse caso, para ir para o pediatra encaminhar, ou diretamente procurar o cardiologista mesmo. Perfeito, doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite também. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!